Olá malta, bom dia! Levo já uma semana sem subir vídeos no canal e sem gravá-los, mas hoje tenho todas as novidades aqui para vocês. Em primeiro lugar, não é que eu não estiver a fazer nada, eu estive absolutamente focada, centrada, obsessionada com o romance que estou a escrever. No outro vídeo mencionei que estava a escrever uma novela e depois estive a pesquisar as palavras no dicionário. É uma novela em português, não é mesmo? Estou a escrever um romance. Não é uma história curta, não é uma coisa para a televisão, obviamente, é uma história longa de fantasia e vai a ser sobre uma agência de detetives supernatural. E estou a adorar escrevê-la, levo já 18 páginas e quero publicá-la no Substack. A minha intenção é que esta história seja uma novela serializada no estilo das de Sherlock Holmes e todavía não tenho decidido se calhar cada semana vou fazer um post com a próxima parte da história, mas obviamente para garantir a consistência de todos os elementos da história, fazer revisões do texto depois de ter já um tempinho que o texto já tudo escrito e ter bem claros os arcos do primeiro livro barra volume que estou a escrever, porque quero que seja muito longa. Vou necessitar todavia bastante tempo, como disse, levo quase 20 páginas, hoje provavelmente vou chegar a 20 e qualquer coisa, mas depois todavia tenho que fazer várias revisões, ver se todos os detalhes que eu quero estejam na história estão realmente aí, me estão bem integrados e também ter tudo bem organizado. E sabedes que às vezes tens uma ideia e inseres um detalhe no início da história e depois deveria voltar, mas já não te lembras nunca mais. E o oposto, tens uma ideia, seria tão fixe sem, mas não o introduziste no início e não queres estar a fazer 40 modificações para que tenha sentido. Então, vai levar muito tempo e, idealmente, eu quero que a minha história, além de ser supernatural, tenha momentos que sejam verdadeiramente horror, que tenham medo, mas estou a ver que escrever horror é uma arte em si mesmo e acho que vai ser super difícil e não sei se vou conseguir. Mas no pior dos casos vai ser um comedic gag ou uma coisa mais supernatural. E acho que vai ser interessante igualmente, independentemente de que direção acabe a história por tomar-se uma coisa mais simplesmente supernatural, uma coisa mais horror. Também estive a tentar organizar muito bem os documentos que estou a utilizar. Inicialmente estive solamente no MacBook a escrever, porque agora que não utilizo para editar, sendo que posso utilizá-lo para outras coisas, porque o software de edição para aqui para os vídeos realmente necessitava toda a potência, a memória e a capacidade do MacBook. E agora que estou a editar aqui no PC, tenho todo o dispositivo para a escritura e pesquisar coisas, histórias de horror, de Reddit, ver mitologia e folclore sobre monstros e todas essas coisas. Mas dime conta rapidamente que, em primeiro lugar, me lembro muito melhor das coisas se escrevo à mão, então quero ter um lugar físico para eu poder escrever as coisas e, ao mesmo tempo, só tenho um ecrã, 2 com o iPad, 3 com o telemóvel, se queremos incluir isso. E acho que às vezes necessitas pois ter todas as folhas, todos os documentos abertos ao mesmo tempo e diante de ti. Assim que decidi comprar um arquivador dos normais de toda a vida para a escola e comprei este super básico no Continente e não o vou utilizar para o que é escrever a história, é mais para todos os documentos adicionais, por exemplo, os perfis psicológicos das personagens, recoletar dicas de escritura, colecionar elementos que eu quero incluir e fazer as minhas pesquisas e poder ter o que o documento da história estou a escrevê-lo e posso ter também isto de referência das coisas que já decidi ia introduzir na história. E falarei mais sobre isto no outro vídeo, mas está a ser um processo super interessante e super divertido e estou a ver que não tenho tanto insight, tanta capacidade e conhecimento sobre as pessoas e as suas personalidades. Por exemplo, como uma pessoa com certo estilo de comunicação ou certa personalidade responderia a certas situações. Estou a profundizar nisso, que está também a ser super interessante. E se tinha interesse em escrever, eu recomendaria. Está a ser divertido, interessante e, mais importante, dentro aqui do marco mais geral da jornada analógica. Como estou tão centrada, focada e ocupada em pesquisar
escrever, não estou quase nas redes sociais porque não necessito. Descobrir uns canais de YouTube, um é sobre escritura horror e outro é uma editora que te diz as dicas do que é dos erros mais comuns que teñen os escritores e estou a utilizar todas as informações para ir melhorando mentre vou escrever, porque obviamente eu não vou escrever tipo uma obra mestra de literatura, mas sim quero que do início ao fim tenha um certo nível de qualidade. Obviamente, se é uma história muito longa, vou evoluir como escritora ao longo do tempo, mas não quero que o primeiro capítulo pareça um fanfic de um manga escrito por uma pessoa de 15 anos e o último seja tipo super bom. Quero que o primeiro seja pois, não é profissional, se note, mas é agradável de ler, está bem pensado, podes ver que me esforcei, que fiz as pesquisas e que tinha uma certa intenção detrás do que estava a fazer e que esforcei-me por fazê-lo bem. Por isso, acho que no primeiro trimestre de 2026 já vou ter várias páginas publicadas no Substack. Vai estar em inglês porque acho que o meu português não é suficientemente bom para escrever, particularmente os diálogos, porque, como já sabedes, estou a ter problemas para fazer amigos em Portugal, também porque não saio de caixa, não sou muito sociável, mas como não tenho esse input, e a gente pois não me fala como falaria normalmente como um falante nativo, acho que seria impossível para mim escrever diálogos realistas em português. Assim que decidi ir pelo seguro, vou escrevê-lo em inglês. Depois, outras novidades. Estive por primeira vez no psiquiatra. A minha psicóloga leva como um ano a dizer-me que se calhar poderia beneficiar-me de tomar medicação. Eu inicialmente achava que não necessitava, mas depois de um ano, acho que se calhar é bom tentá-lo. E a questão é que eu nunca fui uma pessoa assim super feliz, mas sinto muitíssimo mais as emoções negativas que as positivas, que isto é normal a nível biológico, porque obviamente os perigos e as coisas ruins é mais importante senti-las intensamente. Só teño a miña experiencia interna e, além de que o resto da xente pode parecer máis feliz, máis alegre, máis satisfeita coa vida. Eu non teño maneira de sabelo porque, xa sabe, e tamén é verdade, ás veces a xente parece feliz e despois ten unha vida horrível e por dentro está moito mal. Então, por un lado, eu não senti essa necessidade, mas por outro, tenho que dizer que estou um pouco cansada de ter uma vida tão apática e não é que eu não tenha tentado fazer atividades e fazer coisas para que não seja assim, mas realmente sinto que não sinto muita felicidade e quase nunca sinto intensamente. Por exemplo, nos últimos anos, o que mais feliz me tem feito, acho, é começar a escrever este romance. E acho um pouco triste estar solamente verdadeiramente feliz uma vez cada vários anos e nunca sabes quanto vai durar, porque esses momentos intensos não duram muito, então seria melhor ter mais deles e que durem menos tempo, acho eu. Não sei. Total, que eu, esta semana, estive por primeira vez na psiquiatra. Eu achava que estava ali. Ela já tinha falado com a minha psicóloga. Eu achava que estava ali para ver se necessitava um antidepressivo ligeiro, assim para ver se o meu cérebro conseguia produzir mais emoções positivas. E desde o primeiro momento dei-me conta de que era um questionário de autismo. E não tenho resultados todavia, vou ter que ir mínimo a outra sessão, mas eu não me sinto autista. Eu tenho gente que me tem perguntado se sou autista, mas eu acho que não sou autista. Eu conheço gente com autismo altamente funcional, na parte funcional do espectro, e eu acho que não tenho comportamentos como eles, mas iremos ver. No entanto, vou continuar trabalhando no meu romance. O canal eu tenho um pouco parado porque estive obsessionada com o romance, mas agora já vou voltar a fazer vídeos. É provável que vai haver muitos vídeos de escrita, enquanto que eu estou principalmente a fazer escrita. Não esqueci-me dos vídeos de chinês, simplesmente tenho um problema que é que tenho dificuldade para mudar de atividade. Por exemplo, quando estou a fazer os vídeos de chinês, a estudar chinês, se faço os vídeos, faço tipo um bocadinho de pretexto, depois uma coisa distinta para que seja mais variado, mas essa não é a maneira como eu estudo normalmente só faço uma coisa. Se um dia faço livro de texto, faço só livro de texto, se um dia faço listening com vídeos de YouTube, faço só o listening com vídeos de YouTube. Obviamente isto é mais difícil de integrar num vídeo, porque acho a gente quer que os
vídeos sexan máis variados e teñan, sabe, teñan tipo 10-15 minutos, e hai varias coixas distintas. Entón é difícil para min facer iso, porque ese tú, co libro de texto, gosto de estar só co libro de texto e non facer nada máis de xinés ese día. Teño moitas dificultades en facer tipo 20 minutos de libro, 20 minutos de listening, e despois paso a, non sei, ver unha serie ou unha música en xinés. Mas non me teño esquecido. O que sempre provavelmente, quando volte a facer esos vídeos, vão ser de só facer unha coisa, porque é a verdadeira maneira na qual eu estudo, porque non consigo mudar de atividade, por así decirlo. O sea, consigo, mas non estou totalmente concentrada e dime conta de que estou a evitar estudar xinés porque quero facer vídeos das sessões de estudo e non quero ter que facer a mudança de atividade. Então, a partir de agora, vou facê-lo como eu gosto de estudar e espero continuem a gostar desse tipo de vídeos. Enquanto o canal está a ir bastante bem, chegamos já a 1/3 da monetização inicial, que são 500 inscritos e 3.000 horas de visualizações. Então estamos a 270 subscritores e a 1.000 horas de visualização, de 3.000 necessárias para a primeira etapa, que é ter os hypes e todas essas coisas onde a gente te pode depois enviar dinheiro. E também que se tu tens uma loja online, quando chegas a 3.000 horas e 500 inscritos, podes meter a tua loja online debaixo dos teus vídeos e a gente depois vê diretamente alguns dos produtos e pode fazer clique. Então eu fiz um novo tentativo a desenhar produtos online, não funcionou. O sea, são útiles, mas são muito feios. Eu não quero vender isso, eu acho que vocês não deveriam comprar isso quando tenham versões maiores grátis por toda a internet. Então, o da loja online de momento está parado. Vou continuar a tentar crescer o canal. A monetização com os anúncios que vocês veem quando estão a ver os meus vídeos. Esses são 1.000 subscritores, 4.000 horas de visualizações. Estamos a 1/4 disso. É um bocado frustrante porque, por um lado, eu sei que crescer no YouTube leva tempo, mas como eu tive uma estratégia tão agressiva de conteúdo, eu achava que, se calhar, se eu fazia muitos vídeos, dentro de um ano ia conseguir monetizar, mas acho que vai levar, pode que leve mais tempo que isso. Então, eu quero continuar porque adoro fazer os vídeos, é divertido fazer vídeos, é agradável, eu gosto de falar aqui com vocês, a partilhar coisas, depois me deixem os comentários, falamos um bocadinho. Acho que os meus vídeos pois são úteis de alguma maneira e quero continuar a fazê-los. O que sim estou um bocadinho triste porque vejo que o caminho é todavia muito longo e o meu freelancing não está a ir nada bem. Tenho em Portugal o primeiro ano que estás a fazer freelancing, eres trabalhador independente, tens uma exceção de um ano de não pagar seguridade social, podes pagá-la se queres, mas podes ter essa exceção de um ano para pois, começar a ter clientes e não ter gastos imediatos quando começas a trabalhar. Estive a enviar mais currículums e recebi um e-mail de uma empresa com a que já tinha tentado trabalhar e disseram-me que buscavam outra pessoa para um novo projeto e que tinham interesse em mim, mas não voltaram a contatar-me, enviei-lhes outra vez todas as minhas informações e não voltei a ouvir deles e já passaram várias semanas. Assim que acho que essa porta também está fechada. Estou pensando em tentar voltar a um trabalho pois, normal para outra pessoa. Estou a pensar, vou centrar-me o resto de dezembro e o resto de janeiro em fazer vídeos para o canal e continuar a escrever o romance e ver se consigo alguma coisa freelance mais. E depois, em fevereiro, vou de viagem ao Japão 3 semanas. E quando volte, tenho que decidir se quero seguir tentando ser freelancer ou se deveria simplesmente dar de baixa a atividade, não pagar seguridade social de momento e tentar conseguir um trabalho tipo numa loja, no Burger King. Idealmente eu gostaria de não estar em atenção ao público, acho que seria melhor para mim, assim que... Mas tentar conseguir um trabalho que não seja de atenção ao público, se calhar na parte de trás de uma loja ou quase qualquer coisa, honestamente. Senão tenho que estar a lidar com gente, porque já sabemos que, infelizmente, a atenção ao público é do pior. E esse é o meu plano de momento. Me sinto um pouco mal, enquanto que sinto que já deveria ter mais estabilidade financeira na vida. Eu sei que é difícil agora mesmo, eu sei que eu tenho muita sorte, que eu posso simplesmente dizer, não, vou deixar o trabalho e vou tentar ser freelancer. Honestamente, os primeiros meses eu estava a ganhar dinheiro, o mesmo que no trabalho de antes, então comecei bem, mas
está sempre um bocadinho à mercê do mercado e de todas estas coisas, que a mim não me importa a inestabilidade, o problema é que os últimos meses quase não ganhei nada e isso pois não é sustentável, necessito encontrar outra coisa que me dê maiores ingressos, além de que não sejam estáveis. Mas isso tudo, só queria dar-lhes um update, uma atualização da última semana, porque sei que não estive a subir vídeos nem nada. Adoraria saber o que pensam nos comentários, de escrever, de começar negócios online. Se calhar às vezes é melhor dar um passo atrás, voltar a um trabalho tipo de escritório ou numa loja e depois tentar outra vez. Se têm alguma experiência, adoraria sabê-la nos comentários. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!